Por isso que eu digo que é um ponto cego, porque a hora que os psicólogos descobrirem isso, gente, a psicologia que a gente conhece hoje, ela vai ser transformada, tá? A psicologia nos moldes que a gente conhece hoje, ela vai sofrer uma revolução. Por que ela vai sofrer uma revolução? Porque hoje esse conhecimento ainda é um ponto cego. Os professores universitários ainda desconhecem essa área. Os professores de psicologia do desenvolvimento ainda desconhecem essa área. Os psicólogos supervisores de psicologia hospitalar ainda desconhecem essa área. E o fato que eles desconhecerem essa área faz com que eles não ensinem isso na graduação. E se eles não ensinam isso na graduação, então vocês vão acabar descobrindo uma hora ou outra aqui pelo Mater Online. A gente que tem dado um jeito de chegar até você, para que você descubra que existe essa área, a importância dessa área, e você possa, então, se sentir tocado e tocada a colocar em prática, independente do lugar que você trabalha, se você trabalha no jurídico, na clínica, no hospital, na saúde pública, na avaliação psicológica, não importa. Mas você precisa desse conhecimento para que você possa intervir melhor e prevenir também vários problemas de saúde mental aí. O tema da nossa live, o título é Entenda o que é psicologia perinatal. E assim, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa área, exatamente porque o número de demanda é alto, os profissionais que têm conhecimento sobre essa área são escassos e a gente não aprende sobre isso na graduação, na faculdade. E é extremamente importante que a gente possa, sim, né, conhecer essa área, porque ela é um ponto cego na psicologia. Por enquanto, mas a gente já está abrindo os olhos. Eu, aqui, Rafaela Schiavo, na figura de fundadora do Instituto Mater Online, já tenho conseguido tirar as vendas de uma parte dos psicólogos no Brasil a respeito dessa temática. Mas ainda para uma grande parte dos psicólogos, né, ainda existe uma venda nos olhos, eles ainda não conseguiram entender e perceber a grande importância da psicologia perinatal para a profissão do psicólogo. E a profissão do psicólogo que vai trabalhar em qualquer área, tá? Seja na área jurídica, do esporte, clínica, escolar, organizacional e etc. É uma área muito, muito importante para todos os psicólogos, tá? E isso eu tento diariamente aqui, trazendo informações para vocês. Todos os dias tem conteúdo em todos os meus canais. Todo dia, se você entrar no Facebook, no Instagram, no YouTube do Mater Online, você vai encontrar material. Fora os materiais que a gente publica também lá no nosso blog. Então, tem centenas de textos, gente. São centenas de textos que nós publicamos lá no nosso blog. Às vezes as pessoas falam, onde eu encontro material sobre psicologia perinatal? Vocês conseguem encontrar no nosso acervo, que é o maior acervo do mundo, tá? É o maior acervo do mundo de vídeos, tá? Porque aqui a gente chama de live, mas são verdadeiras aulas, né? Para quem acompanha aqui, percebe que são aulas, né? E não lives e tal, né? Então, aqui eu entro como professora mesmo, para ensinar. E a gente tem centenas e centenas, para não falar milhares, né? Eu acredito que são milhares e milhares de horas, né? De vídeo, de acervo de vídeo que nós temos. Tudo que você quer saber sobre psicologia perinatal, provavelmente você vai encontrar no nosso canal do YouTube. Então, tudo que é pergunta que você faça, vai lá no YouTube, digita, que provavelmente vai aparecer Mater Online para você, né? Porque nós somos o maior distribuidor do mundo de conteúdos gratuitos, né? Que surgem aí nos formatos de aulas, formatos de podcast. A gente também tem o podcast, somos o maior do mundo também, né? A abordar o tema de psicologia perinatal. Nós temos aí o blog, né? Que são textos também que a gente publica. Nós também distribuímos e-books gratuitos, né, dentro da psicologia perinatal. A gente tem poucos livros e e-books sobre psicologia perinatal, e os poucos que existem, mais de 50% foram escritos por mim, né, ou tem minha participação em algum capítulo, algo assim. E a gente tem
de forma gratuita também para poder disponibilizar aí para você no nosso site, no nosso blog, tá? Então, assim, não existe melhor lugar no mundo para aprender psicologia perinatal do que aqui mesmo no Mater Online. Então, se você hoje quer entender o que é psicologia perinatal, fica comigo aqui nessa live que eu vou te explicar o que é. Aí estão perguntando aqui se tem livros, né? Você tem algum livro para indicar? Então, Aline, como eu estava dizendo, né? Aqui nós somos o maior distribuidor do mundo de conteúdos de psicologia perinatal, incluindo, então, e-books, tá? A gente está numa era da internet, né? Então, assim, para eu poder te dar de graça, eu não posso mandar, que sai muito caro para mim, imprimir um livro e mandar aí na sua casa, tá? Para mim sai muito caro, porque eu tenho gasto com a gráfica, tenho gasto com o correio, então eu não posso fazer isso. Então, qual é a forma que eu faço para facilitar a sua vida e a minha vida para eu não precisar gastar esse dinheirão todo? Eu faço e-books. Então, em vez de eu mandar para a gráfica, ir lá no correio e mandar para sua casa um livro, existe o livro no formato digital, que hoje ele se chama e-book. É só um nome diferente, mas é livro, tá? Um é livro físico e o outro é livro digital. O livro digital, ele recebe o nome de e-book, tá? Então, aí, Aline, você quer e-books gratuitos para indicar? Claro, todos os meus. Então, entra lá em materonline.com.br e lá você vai ver uma aba escrito e-books. Entra lá e baixa todos os e-books que você quiser, tá bom? São todos gratuitos, são os livros que eu indico para você. Beleza? Então, gente, olha só, você já ouviu falar em psicologia perinatal? A maioria nunca ouviu falar. A maioria das pessoas começaram a ouvir falar em psicologia perinatal na hora que receberam o convite para participar do nosso workshop de psicologia perinatal. Aí a pessoa ela fala assim: psicologia perinatal, o que é isso? Nunca ouvi falar. Que coisa diferente. Deixa eu fazer a minha inscrição para descobrir o que é isso. Então, a maioria dos psicólogos hoje no Brasil nunca ouviram falar em psicologia perinatal e vão ouvir pela primeira vez aqui com o Mater Online. Inclusive, eu peço agora para quem está assistindo aí no YouTube, Facebook e Instagram, que escreva aqui quem ouviu falar, né, em psicologia perinatal aqui pela primeira vez pelo Mater Online. Então, coloca aí, né, a palavra Mater Online. Escreve Mater Online, que eu vou saber que você descobriu que a área de psicologia perinatal existe porque chegou alguma propaganda minha para vocês, ou vocês estavam procurando alguma coisa, né, de psicologia da maternidade, algo assim, e acabou caindo no Mater Online. Então, assim, para vocês terem a noção, é uma área que ainda é velada, é uma área que as pessoas ainda não conhecem. E quem está levando para o resto do Brasil sou eu. A galera começou a escrever matéria online aqui, legal, show, pessoal, muito bom. O pessoal está começando a colocar matéria online aqui no Instagram. Massa! Que são pessoas que começaram a descobrir essa área com o matéria online. Tá? Antes não sabiam. Então, eu fico muito, mas muito feliz em poder ser essa pessoa, né, que está levando conhecimento para psicólogos sobre essa área, porque é uma área de grande importância para a psicologia, tá? Então, eu fico realmente muito feliz de poder fazer esse papel, nessa contribuição social, para que mais psicólogos tenham acesso ao conhecimento de que essa área existe e precisa muito de nós. Então, essa, gente, é uma área do futuro. Ela ajudará a prevenir uma série de problemas emocionais em sujeitos ao longo da vida. E vem aí a grande importância da psicologia perinatal, tá? Porque até então, a gente conhece as abordagens, a gente tem técnicas, mas a gente trabalha muito mais na intervenção, quando a pessoa já tem o conflito, o sofrimento psíquico instalado, e temos pouco de prevenção. Poucos psicólogos conseguem trabalhar numa prevenção, tá? A gente até fala, né, de
prevenir problemas de saúde mental, de uma forma assim, a pensar mais numa promoção de saúde, né? Sabendo em quem votar, olhando para o campo da educação, olhando, né, para a saúde, como que deve ser, e etc, né? Mas pouco a gente olha, de fato, para como fazer uma prevenção, tá? De fato, que vai ajudar os sujeitos, né? A evitar que eles tenham problemas emocionais ao longo da vida. Isso parece ser até mágica, né? Rafaela, o que é isso? Parece ser mágica. Então, é exatamente por isso que eu estou falando da importância da psicologia perinatal e porque ela ainda é um ponto cego. Porque na hora que as pessoas, de fato, entenderem o que é psicologia perinatal e o que isso representa para a mudança da saúde mental de toda uma nação e, quiçá, do mundo, as coisas vão mudar de figura. Tá? A partir do momento que os psicólogos começarem a entender a grande importância dessa área e o quanto que isso ficou durante anos e anos como um ponto cego para nós, né? Vocês vão perceber, né? Que sim, a psicologia perinatal é praticamente aquilo que a gente sempre buscou dentro da psicologia. Sabe quando a gente tá antes lá da graduação e a gente pensa, né? Nossa, eu queria ser uma pessoa que ia contribuir para a saúde mental. Ah, eu quero fazer psicologia porque eu quero ajudar pessoas a terem uma vida mais saudável, menos problemas, né? A gente fica com aquela ideia, né, de que, olha, eu quero ser psicóloga para ajudar a melhorar o mundo, ter pessoas com menos depressão, pessoas mais felizes e tal. A gente tem mais ou menos essa ideia antes de ir para a graduação. Chega lá na graduação, a gente descobre o quê? Ah, existe um monte de abordagem. Ah, o psicólogo ele não trabalha só na clínica, ele trabalha em outros lugares também. E aí você vai entendendo o que é a psicologia, né? Então você passa a entender e aí você começa, tipo, ah, tá. Ah, gostei dessa abordagem. Essa abordagem parece que está mais ligada àquilo que eu queria trabalhar, como eu queria ajudar e tudo mais. Então a gente vai construindo aí. Mas o fato é que na hora que você descobre o que é psicologia perinatal, tudo faz sentido para você e você fala: era isso que eu estava buscando na minha graduação o tempo todo e não encontrei, né? Era um ponto cego, porque você não sabia que era exatamente isso que você estava buscando, porque você sabe o que te apresentaram na graduação, né? E durante a sua jornada de trabalho, a mesma coisa. Você fica assim, nossa, mas eu queria ajudar ainda de outra forma. Nossa, parece que, né, eu poderia, mas não sabe nomear. E aí, quando você conhece a psicologia perinatal, tudo faz sentido. Aí você fala, era isso que estava faltando, era essa pecinha do quebra-cabeça que estava faltando aqui para eu conseguir fazer o que eu realmente gostaria, né? Então, assim, fica aqui que você vai descobrir que o que está faltando, né? Aí o tempero é a psicologia perinatal, tá? Então, nessa live, você vai aprender o que é psicologia perinatal e eu já começo a dizer para você um pouquinho da história da psicologia perinatal, tá? Eu vou me aprofundar com vocês depois no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, essas questões. Aqui eu vou passar de forma mais rápida e tal, mas lá no nosso workshop vocês fiquem tranquilos que lá eu vou conseguir detalhar para vocês um pouco mais sobre a história, tá? O fato é que a psicologia perinatal ela é muito novinha. Ela começou a existir no ano de 2007, tá? Com esse termo, psicologia perinatal. Mas a psicologia começou a estudar os fenômenos psicológicos, tá? Envolvidos neste período desde o final da década de 70. Então, lá no finalzinho da década de 70, nós começamos a ter inicialmente psicanalistas estudando essa área, tá? Então, o que acontecia? A gente vinha lá das teorias de Winnicott, das teorias de Melanie Klein, né? Que faziam, então, os psicanalistas serem os primeiros a querer estudar gestação, parto e pós-parto. Então, a gente está falando, inclusive, né, de uma época lá, Melanie Klein, Winnicott, que nem ultrassom existia direito. Então, assim, eles tinham alguma certa ideia e eles iam estudar, né, o desenvolvimento da personalidade, da psique humana a partir do nascimento. Mas o próprio Freud, ele já falava alguma coisa, né, que não tinha tecnologia o suficiente.
Mas o próprio Freud já tinha dito alguma coisa do tipo mais ou menos assim: existe muito mais entre o período intrauterino e o nascimento, né, do que a gente pode imaginar, do que a gente pode saber. E claro, naquela época era o que tinha, né? Ele sabia que existia alguma coisa, mas ele não tinha como afirmar porque não tinha como estudar. E aí, no final da década de 70, a gente começou a avançar em tecnologias também. O que permitiu, inclusive, né, que alguns estudos pudessem começar a acontecer. E psicólogos, então, começaram a estudar aí os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, e começaram a teorizar. Na década de 80, então, nós temos aí um avanço nessa área, né, de estudos aqui no Brasil. Até então, a gente tinha pessoas na Argentina, pessoas na França, estudando a respeito dessa temática, tá? E aí, o que acontece? A gente ficou com alguns nomes para essa área. Na década de 70, chamava-se de psicologia da gravidez, parto e puerpério. Na década de 80, aqui no Brasil, foi dado o nome de psicologia obstétrica. Na década de 90, começou a ser chamado de psicologia do ciclo gravídico puerperal. E aí, algumas pessoas até chamavam de psicologia da maternidade, tá? E aí, por volta do ano de 2007, surge, então, o termo psicologia perinatal. E o termo psicologia perinatal começa também a ser em outros países divulgados, né? Então, assim, outras pessoas começaram a olhar para esse termo também e gostaram, e começaram a aplicar esse termo também, psicologia perinatal, em outros países, tá? Mas o fato é que qualquer um desses nomes, a gente está falando da mesma coisa. Se você quiser chamar de psicologia da gravidez, parto e puerpério, se você quiser chamar de psicologia da maternidade, se você quiser chamar de psicologia obstétrica, se você quiser chamar de psicologia do ciclo gravídico puerperal, tá tudo bem, tá? Todos esses são nomes que a gente utiliza para falar psicologia perinatal. Acontece que psicologia perinatal foi o que mais se teve aceitação, digamos assim, tá? Mas o que estuda, então, a psicologia perinatal? Ela vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, tá? E aí, o que foi acontecendo? Nos anos 2010 para frente, né? A gente começou a perceber que é muito pouco, né? Falar só psicologia perinatal, só estudar gestação, parto e pós-parto. Porque a gente precisa estudar a reprodução humana assistida, a gente precisa estudar, né, os aspectos emocionais de tentantes, de pessoas no planejamento familiar. A gente precisa estudar também a relação com o desenvolvimento infantil, porque o que acontece emocionalmente na gestação não fica emocionalmente só na grávida, mas reflete no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento emocional do bebê e depois do sujeito humano, tá? Tem relação com a vinculação mãe-bebê, tem relação com práticas educativas parentais. Então, quando a gente começou a perceber que tudo isso, né, se tratava de um estudo, a gente começou até a utilizar um outro nome, psicologia perinatal e da parentalidade, tá? O que é parentalidade? Rafaela, parentalidade significa falar de maternidade e paternidade junto. Para que a gente não fique falando toda hora maternidade e paternidade, a gente fala parentalidade, que representa pai e mãe, tá bom? Então, eu mesma criei no Brasil um novo modelo para se estudar, então, psicologia perinatal e da parentalidade. Antigamente, a gente não encontrava, por exemplo, pessoas ensinando para além da gravidez, parto e pós-parto. Não existia. Você só ia encontrar gravidez, parto e pós-parto, tá? Você não ia encontrar nada de reprodução humana assistida, de planejamento familiar, de desenvolvimento infantil, de teoria do apego, de práticas educativas parentais nos cursos que ensinam psicologia perinatal. Então, eu fui a primeira pessoa a fazer isso. E por que eu fui a primeira pessoa a fazer isso? Porque justamente eu estudei desenvolvimento infantil, estudei práticas educativas parentais, eu estudei teoria do apego,
Então, eu fui estudando todas essas questões e fui percebendo que todas elas, né, têm um mesmo eixo central, que é gestação, parto e pós-parto, tá? Então, hoje no Brasil, o que estuda o psicólogo perinatal são todas essas questões, tá? Desde aquela que vem antes da gestação, como planejamento, tá? Então, aquilo que vem antes da gestação, e tudo que está no pós-parto. E o pós-parto aqui a gente considera até 2 anos, tá? Do nascimento do bebê. Algumas pessoas acham que o pós-parto puerpério é só 3 meses e não é. Vai a 2 anos após o nascimento do bebê. Então, tudo que acontece no pós-parto, incluindo o próprio desenvolvimento da criança, incluindo as práticas educativas parentais, incluindo, né, a vinculação que está sendo criado ali, tudo isso é material de estudos do profissional psicólogo que vai atuar nessa área, tá? Então, olha só, perinatal, o que significa perinatal? Peri significa o entorno, natal significa nascimento. Perinatal significa ao entorno do nascimento. Então, são os fenômenos psicológicos envolvidos ao entorno do nascimento, tá? Então, não necessariamente a gente precisa, né, falar que é desde a gestação. A gente pega antes. Esse planejamento, ele está antes do nascimento. É um planejamento, ele está relacionado ao nascimento, digamos assim. Uma reprodução humana assistida, tentantes, elas estão tentando engravidar e vai ter um nascimento, digamos assim, tá? Então, tudo isso está em torno do nascimento, assim como as coisas que vêm depois, tá? Então, isso seria os objetos de estudos, tá? Do psicólogo perinatal, então, tá? Os campos de estudo, objeto de estudo não, objeto de estudo, né? É o homem, a mulher, né? O homem e a mulher são objeto de estudo, o homem e a mulher grávido, né? São objeto de estudo aí, grávido ou neste entorno aí, né? Da gestação. E por que a gente precisa de mais psicólogos perinatais, né? Antes de eu falar isso, é importante eu lembrar vocês que a gente não aprende psicologia perinatal na graduação, tá? Então, a gente se forma e, na maioria dos casos, nós não aprendemos sobre psicologia perinatal na graduação. O máximo que a gente aprende é na aula de psicologia do desenvolvimento humano, psicologia do ciclo gravídico, ou psicologia do ciclo vital, né? Tem faculdade que chama psicologia do desenvolvimento humano e tem faculdade que chama de ciclo vital. Então, no máximo, ali a gente aprende alguma coisa de gestação, alguma coisa de parto e alguma coisa de pós-parto, mais voltada para o desenvolvimento do bebê mesmo, do recém-nascido, e não voltado para as questões emocionais materna, tá? Então, assim, na maioria das graduações no Brasil, nós não aprendemos sobre essa área. Então, ela fica sendo um ponto cego. Gente, já peguei centenas de pessoas aqui falando que, inclusive, foram fazer estágio e era estágio em maternidade, e mesmo fazendo estágio em maternidade, nunca ouviram falar em psicologia perinatal, né? Então, eles faziam estágio na maternidade como estágio de psicologia hospitalar. E é uma coisa nada a ver com o conhecimento de fato que um psicólogo hospitalar que trabalha na seção, né, de obstetrícia, de maternidade, deveria saber. Então, assim, é um estágio, assim, né, tipo, que não tem realmente a ver com psicologia perinatal. E esse pessoal que está aqui no Mater Online hoje, eles contam a história, só assim, nossa, se eu tivesse com o Mater Online, eu poderia ter feito muito mais coisas, né? Porque minha professora não sabia nem orientar nada sobre isso. Ela nunca nem tinha ouvido falar em psicologia perinatal, a professora, né? Orientadora do estágio. E é assim até hoje, gente. É assim até hoje. Eu tenho alunos aqui no nosso curso que estão no último ano de graduação fazendo estágios na maternidade. E esses alunos estão ensinando os professores. Olha só. O professor fica até, né, assim, né? Mas tem um aluno ensinando o professor, porque o aluno faz curso aqui com a gente no Mater Online, né? Sobre essa área, então ele tem levado ali coisas que o professor tem ficado, Inclusive, eu já recebi professores universitários aqui no Mater Online
porque depois de terem conhecido, né, a psicologia perinatal por intermédio dos seus alunos, eles perceberam que eles precisavam conhecer um pouco mais até para poder ensinar lá para os seus alunos. E eu tenho muito orgulho de dizer que hoje, aqui no Mater Online, nós formamos vários professores universitários, tá? Então, a escolha dos professores universitários hoje no Brasil para aprender sobre psicologia perinatal, para poder fazer uma boa supervisão, né, de caso aí de alunos que estão no hospital, na área de maternidade, e até para professores de psicologia do desenvolvimento, para poder trabalhar com essas questões lá na aula e escolher o Mater Online. Fazem o curso aqui com o Mater Online para eles adquirirem esse conhecimento e poder passar adiante lá na graduação. Mas ainda é a minoria dos cursos de graduação no Brasil, né, que contam com um professor que tenha conhecimento em psicologia perinatal. Então, ainda assim, continua sendo um ponto cego na graduação, tá? E por que a gente precisa de mais psicólogos perinatais no Brasil? Porque a demanda é muito alta e o número de profissionais com conhecimento é muito pequeno. Rafaela, o que é demanda muito alta? Demanda é muito alta e a gente tem um número muito alto de mulheres tentando engravidar e não conseguem, passando pela famosa reprodução humana assistida, sentindo todas aquelas emoções, centenas ou milhares de mulheres que tiveram aborto, precisando de acolhimento, e muitas mulheres que tiveram aborto que estão engravidando, e aí elas já vêm com fator de risco, porque mulheres que engravidam após passarem por um aborto, elas ficam mais tensas, mais preocupadas, com mais medo, super conflitos psicológicos, algumas não conseguem nem mesmo se vincular ao bebê, tá? Feto, por conta do trauma de ter passado por um aborto. Outras questões estão relacionadas aos diagnósticos de anomalia fetal, deficiências, síndromes. Algumas mulheres que também vão receber diagnósticos, né, de saúde aí durante esse período. Então, descobre que tem AIDS, que tem sífilis, que tem diabetes, que tem câncer, né? Porque vai fazer o pré-natal e acaba descobrindo aí uma série de doenças também que a gente tem, assim, né? Como doenças graves, doenças mortais, inclusive. Então, assim, este período de gestação não é muito simples e fácil de lidar com ele, não. Mais da metade das mulheres não planejam a gestação, mais da metade das mulheres vão apresentar alguma alteração emocional significativa, como ansiedade, estresse e depressão, tá? Então, é um número muito alto de diversos tipos de conflitos psicológicos. Inclusive, gente, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora que o período de maior potencialidade de risco para adoecimento mental em todo o ciclo vital humano, desde a fecundação até a morte, é justamente no período perinatal. Não existe um período na vida da mulher, desde a fecundação até a morte, que tenha mais risco de apresentar problemas de saúde mental do que justamente neste. Então, o número de mulheres que nós temos hoje no Brasil que apresentam problemas de saúde mental, vocês sabem que é alto. Mas o que vocês não sabem é que a maioria dessas mulheres vão apresentar problemas de saúde mental pelo menos uma vez na vida, e essa uma vez na vida vai ser justamente no período perinatal. Então, assim, é grave porque uma mulher, vamos supor que ela está apresentando depressão no período de gestação. Essa mulher que está apresentando depressão no período de gestação, ela vai liberar uma série de hormônios, porque, né, a depressão ela não é só psicológica, ela é orgânica também, então tem reação orgânica também. E aí, essa mulher, ela está grávida, então vai para a corrente sanguínea dela esses hormônios e vão para o bebê, tá? Aumentando as chances desse bebê nascer prematuro por conta da depressão que essa mulher apresenta na gestação. E aí, esse bebê nasce prematuro e só o fato do bebê nascer prematuro, ficar internado, aumentam as chances da mulher apresentar depressão pós-parto. Então, se a mulher não apresentou problema nenhum durante a gestação, mas teve um parto prematuro, ela já começa a ter um fator de risco para apresentar depressão pós-parto, tá? Então, agora imagine uma mulher com depressão na gestação, aumentou as chances do bebê nascer prematuro e uma boa porcentagem vai nascer por causa disso.
Então, aí esse bebê nasce prematuro. Então, aumentou ainda mais as chances dessa mulher continuar a apresentar e mostrar um agravamento de problemas de saúde mental no pós-parto, porque ela tinha o desejo de ir para casa, levar o seu bebê, amamentar o seu bebê, cuidar desse bebê, tá? E nada disso acontece. Ou pior, ela começa a achar, né, que ela é culpada pelo nascimento prematuro da criança, então que ela está sofrendo um castigo, já que durante a gestação ela rejeitou o bebê, ela rejeitou a gestação, a gravidez, porque ela não queria, ela não estava feliz, então Deus castigou ela, fazendo que ela, né, no pós-parto, não pudesse estar ali com seu bebê, e etc. Então, de uma forma ou de outra, vem essa culpa, essa mulher, ela se deprime ainda mais no pós-parto. Essa criança recebe alta, essa criança vai para casa. Essa criança que é cuidada por essa mãe com depressão tem maior chance de apresentar atraso no desenvolvimento. Então, todos os estudos científicos que a gente tem, que faz associação de atraso do desenvolvimento infantil com mulheres que apresentam depressão pós-parto, todos eles mostram que os filhos de mães com depressão pós-parto apresentam aí atrasos, né, no desenvolvimento. Então, é uma criança que já vai apresentar atraso no desenvolvimento por causa disso. Essa mulher, se ela está com depressão, ela não consegue exercer boas práticas educativas com esse bebê, porque ela está desanimada, ela está esgotada, ela está se sentindo culpada, né? Então, uma série de coisas. Então, ela não consegue cuidar do bebê como deveria, com as práticas positivas. Então, são práticas mais negativas. E aumentam as chances dessa vinculação mãe-bebê acontecer o apego inseguro, ao invés do apego seguro. Para quem já estudou aí John Bowlby, sabe, né? Do apego seguro e apego inseguro. Apego seguro, a gente desenvolve aí sujeitos com maior saúde mental, melhor saúde mental. Apego inseguro, as chances são que o sujeito, então, apresente uma série de conflitos psíquicos, né? Dificuldades aí na sua saúde mental. Então, este bebê, ele tá fadado, praticamente é imposto, né? Por conta desse começo da vida, a ser um sujeito que vai se tornar um adulto com vários tipos de problemas de saúde mental. Então, é um sujeito que vai ter problema de saúde mental. Mas ele vai ter esse problema de saúde mental já por conta de toda a história. A mãe teve depressão na gestação, depois nasceu prematuro, depois continuou essa mulher apresentando depressão. Ele apresentou atraso no desenvolvimento, a mãe exerceu práticas educativas negativas com essa criança, a vinculação, né, aconteceu com apego inseguro. Esse sujeito, ele tende ao longo da vida, então, ser um sujeito que também vai apresentar problemas de saúde mental, como a depressão. Por isso que aí na sua clínica, quando você recebe um adulto que tem depressão, muitas vezes ele fala, minha mãe também teve depressão, tá? Então, vem daqui, ó. Às vezes você até fala assim, tem alguma associação, né? A mãe ter depressão e ele também. Mas você não entende muito bem para ligar esse lé concreto. O psicólogo perinatal, como ele tem várias outras informações que ele recebe, né? Numa aula mais cuidadosa, demorada, com ilustrações e outras coisas, né? E não rápida, assim como vocês estão tendo. Então, esse profissional, ele consegue, né, perceber e fazer essa ligação aí, ajudar muito mais essa pessoa que já chega adulta para a gente com algum problema de saúde mental, tá? Então, a proposta da psicologia perinatal é que a gente não tenha que esperar esse sujeito chegar para a gente na clínica depois de adolescente, depois de adulto. A ideia não é essa, porque isso já está acontecendo hoje, isso está na nossa clínica hoje. Você estamos recebendo clientes nessa situação hoje. E quando a gente investiga, a origem está lá no começo da vida. Então, a ideia da psicologia perinatal é justamente fazer uma prevenção. Quando eu tenho psicólogos perinatais que vão cuidar da saúde mental daquela mulher, já na gestação, parto e pós-parto, eu consigo ajudar a prevenir que aquele bebê se transforme num adolescente ou num adulto com problemas de saúde mental, percebe? Então, é muito mais legal, né, um psicólogo poder atuar nesta hora, do que a gente ter que ficar meio que assim, ó, torcendo para que as pessoas tenham problemas de saúde mental para elas procurarem a nossa clínica. Obviamente que a gente não faz isso, mas querendo ou não, se as pessoas não adoecerem mentalmente, elas não vão
procurar a nossa clínica. E aí a gente vai extinguir, não vai ser mais útil existir psicólogos, tá? Então, de certa forma, a gente pode reverter isso e precisar muito de psicólogo, mas principalmente psicólogo perinatal, que vai ser aquele que vai fazer a intervenção logo no início da vida. Aquele profissional que vai fazer toda uma avaliação da saúde mental de mulheres no período perinatal e vai identificar aonde precisa intervir ali, né, para que aquela mulher possa ter uma saúde mental melhor no pós-parto e, consequentemente, também poder ajudar a prevenir que aquele feto que vai se tornar um bebê venha apresentar atrasos no desenvolvimento, ajudo a evitar que aquela mulher desenvolva apego inseguro com esse bebê. Então, a gente consegue prevenir isso lá no começo da vida. Por isso que eu digo que é um ponto cego, porque a hora que os psicólogos descobrirem isso, gente, a psicologia que a gente conhece hoje, ela vai ser transformada, tá? A psicologia nos moldes que a gente conhece hoje, ela vai sofrer uma revolução. Por que ela vai sofrer uma revolução? Porque hoje esse conhecimento ainda é um ponto cego. Os professores universitários ainda desconhecem essa área. Os professores de psicologia do desenvolvimento ainda desconhecem essa área. Os psicólogos supervisores de psicologia hospitalar ainda desconhecem essa área. E o fato que é, eles desconhecerem essa área faz com que eles não ensinem isso na graduação. E se eles não ensinam isso na graduação, então vocês vão acabar descobrindo uma hora ou outra aqui pelo Mater Online. A gente que tem dado um jeito de chegar até você, para que você descubra que existe essa área, a importância dessa área, e você possa, então, se sentir tocado e tocada a colocar em prática, independente do lugar que você trabalha, se você trabalha no jurídico, na clínica, no hospital, na saúde pública, na avaliação psicológica, não importa. Mas você precisa desse conhecimento para que você possa intervir melhor e prevenir também vários problemas de saúde mental aí, tá? E graças a Deus, diversas universidades entram em contato comigo todo mês me convidando para dar uma palestra para os seus alunos. Então, as universidades estão descobrindo, muitas não estão preparadas para ensinar isso, mas elas sabem que eu estou, então elas fazem o convite para mim, né? Ir lá e dar uma palestra para os alunos. E aí os alunos passam a descobrir que existe essa área. E melhor ainda, existem vários professores universitários que, de uma forma ou outra, descobriram da existência do Mater Online. Então, eles passam a estudar aqui com o Mater Online, né, essas questões da perinatalidade para poderem ir lá para a graduação e ensinar, tá? Porque é psicologia do futuro, sim, tá? Nós vamos precisar cada vez mais de psicólogos perinatais. E a gente vai alterar a psicologia que a gente conhece hoje. Anota aí. A psicologia da forma que a gente conhece hoje, ela vai ter uma alteração. Principalmente porque o homem muda, então o homem em movimento, quer dizer, a gente não pode mais ficar aplicando a mesma psicologia que a gente aplicava há 60 anos atrás, porque o homem mudou de 60 anos para cá, tá? Então, tenha toda essa mudança aí, tá, gente? E aí, para quem estava desde o começo, eu comecei a falar para vocês que a psicologia perinatal nasceu da psicanálise, né? E isso pode ter deixado algumas pessoas aí pensando: ah, então psicologia perinatal é para psicanalistas. Não, nós alteramos isso, tá? Então, nós temos psicólogos perinatais de todas as abordagens, todas. Pensa numa abordagem aí. A gente tem aluno dessa abordagem aqui no Mater Online, tá? Então, a gente conseguiu finalmente quebrar esse mito, porque até mais ou menos 2015 existia esse mito. A gente já tinha psicólogos comportamentais, cognitivo-comportamental, sistêmico, fenomenológico, estudando essa área e utilizando psicodrama, tá? Então, a gente já tinha, mas eram raros, eram pouquíssimos. A grande maioria era de psicanalistas. Por quê? Os livros, a literatura que se tinha era uma literatura psicanalista, tá? Os cursos que eram oferecidos de curta duração também eram cursos ministrados pelo professor psicanalista. Então, acabava criando uma certa ideia de que psicologia perinatal é como se fosse uma técnica da psicanálise, como se fosse uma ramificação da psicanálise. E não é.
tá? Não é. A psicologia perinatal é uma área do conhecimento psicológico. E psicólogos de toda e qualquer abordagem podem e devem trabalhar com a psicologia perinatal. Eu tenho mais de 1.000 alunos aqui no nosso curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade. E eu consigo fazer todo o mapeamento das abordagens deles. E ali tem abordagem que eu nunca ouvi falar, inclusive, tá? Estou descobrindo abordagens ali com os alunos que vão entrando. Então, hoje, a gente tem uma boa parte da cognitivo-comportamental, só da sistêmica, só da fenomenológica, só do existencial, da existencial fenomenológica, do social, da psicanálise, da Gestalt, Pilkler, e assim vai, tá? Então, contextual, psicodrama, Jung, Reich, tá? Então, assim, são muitas e muitas abordagens. Nós temos, hoje, sim, muitos psicólogos perinatais de todas as abordagens. Então, não precisa ter abordagem X ou Y. Inclusive, não precisa nem ter abordagem para você trabalhar com a psicologia perinatal. Porque a psicologia perinatal, pelo menos da forma que eu ensino, é uma psicologia baseada em evidências científicas, tá? Então, a partir das evidências científicas que eu apresento para vocês, vocês conseguem fazer toda a análise e interpretação do caso para poder oferecer um atendimento, tá? Então, sim, ter uma abordagem ajuda? Ajuda, claro, com toda certeza, mas não necessariamente precisa ter. Hoje a gente está falando muito da psicologia baseada em evidências científicas que vai substituir as abordagens, tá? Principalmente porque durante muito tempo teve, né, essa dinâmica de brigas, né? A psicologia, ela tem objetos de estudo, né? A psicologia, são as psicologias, como diz a Ana Maria Mercedes Bahia Bock, né? Quando a gente estuda lá o livro dela, Psicologias, é justamente porque, né, não existe uma. Mas hoje está tendo uma tendência global para ir para um caminho de unificar isso e ser baseado em evidências científicas, tá? Então, é possível, sim, trabalhar com a psicologia perinatal sem ter uma abordagem, mas atuando de acordo com evidências científicas. Então, é possível. Algumas pessoas acham também que para trabalhar com a psicologia perinatal precisa ser mulher. Não é verdade. Existem vários homens que são psicólogos perinatais, tá? E esses homens têm sucesso nessa área, então não precisa ser mulher. E aí, algumas mulheres, elas acham assim, eu não sou mãe, será que eu posso ser psicóloga perinatal? Gente, para ser psicóloga perinatal, você não precisa ser mãe. Você precisa ter conhecimento. Eu acabei de dizer aqui, precisa estar baseado em evidências científicas e não na sua experiência com a maternidade, tá? Então, nada a ver achar que para ser psicóloga perinatal precisa ser mãe. Isso é um absurdo. E por que é um absurdo? Porque a sua experiência é a sua experiência e não da outra. Você não precisa passar por um aborto para atender uma mulher que teve um aborto. Você não precisa passar por uma psicose puerperal para atender uma mulher que tem psicose puerperal. Você não precisa ter tido um filho prematuro para atender uma mulher com filho prematuro. Você não precisa ter sido, cliente de reprodução humana assistida para você poder atender uma mulher na reprodução humana assistida. Não, você precisa ter conhecimento científico a respeito dessas questões para poder oferecer atendimento. Então, conhecimento teórico e técnico, é isso que você precisa saber. E não ser mulher ou ser mãe. Isso não tem nada a ver, tá bom? E outras pessoas, às vezes, pensam, nossa, mas tem demanda para essa área? Gente, quando eu escuto as pessoas perguntando se tem demanda para essa área, às vezes eu fico imaginando assim que a pessoa romantiza demais a maternidade. Porque para fazer uma pergunta dessa, né, tem demanda para a área? A gente tem muita demanda para a área. Muita demanda. Mais de 60% das mulheres no período de gestação, parto e pós-parto estão passando por conflitos sérios de sofrimento psíquico nessa fase, principalmente porque é uma fase muito sobrecarregada, né? A sociedade, ela prega que as mulheres, elas nasceram para ser mãe, que uma das formas dessa mulher se sentir realizada é com a maternidade. As meninas são obrigadas a brincar de boneca quando criança. Então, assim, é muita pressão social em torno da maternidade.
E aí, então, tudo isso, gente, vai ficando ali, né? Armazenada essas informações, e quando realmente chega esse momento dessa mulher se tornar mãe, engravida e tal, as coisas começam a acontecer e não são coisas que vão de acordo com a fantasia dela, com o que ela tinha idealizado. E aí ela tem que se deparar com a triste realidade. E é uma triste realidade que não vai ter mudança. Se ela engravidou e vai ter esse filho, provavelmente ela vai morrer, vai se tornar velha e morrer, e o filho vai continuar a existir, vai continuar vivo. Essa é a tendência. Então, quer dizer, é algo tipo assim, não tem volta, não tem para onde correr. Então é aquela história, meu Deus, e agora? Né? Para onde eu vou? O que, que eu fiz? Ninguém me contou que era assim. Ninguém me disse que eu ia ter essas perdas, essas coisas. E isso é sério, gente. Eu não estou aqui querendo desanimar ninguém de engravidar, não é isso, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que aquela maternidade plena e feliz não vai aparecer no nosso consultório, tá? Aquela mulher que está plena, que ela está feliz com a gestação, ela não tem por que vir buscar atendimento psicológico. O que aparece para gente é o que acontece com a maioria das mulheres grávidas no país, que são mais de 60% delas, que estão passando por algum sofrimento psíquico, seja ele por conta da amamentação, seja por conta de que vai ter que voltar ao trabalho, seja por que for, tá? Elas vão enfrentar sofrimento psíquico e elas vão precisar de ajuda de um psicólogo perinatal para que a gente possa poder cuidar também da saúde mental daquele bebezinho, tá certo? Para que ele possa ser um adulto aí melhor, tá? Então, nós podemos cuidar, né, finalizando aqui, podemos cuidar dos sujeitos que ainda nem nasceram, cuidando da saúde mental de suas mães, tá? Desde a gestação ou até antes, desde o planejamento familiar. E se você é um psicólogo que entendeu a importância de ser um psicólogo perinatal ou de ter o conhecimento em psicologia perinatal, eu convido você agora a escrever aí a hashtag Psi por um Mundo Melhor, para eu saber que você é um psicólogo que entendeu, compreendeu a importância dessa área e da grande necessidade que a gente tem de ter um número maior de psicólogos com conhecimento nessa área. Então, se você é esse profissional que começou a perceber isso, já escreve aí a hashtag Psi por um Mundo Melhor, tá? Beijo, beijo, beijo. Até. Tchau, tchau.